Oi, eu sou a Gabriela e eu sou uma terra preta. Calma, você não entendeu errado. Eu falei terra preta. A terra preta, ela é conhecida como TPI, Terra Preto de Índio. Essa terra preta, ela é tão nutritiva e tão única que ela tem em poucos lugares do mundo. E ela é uma matemática tão específica que é impossível de se reproduzir em laboratório. Essa terra preta tem poucos lugares do mundo, aqui no Brasil, especificamente na Amazônia, e demorou milhares de anos de muito manejo para ela poder existir. Essa terra é tão nutritiva que você não precisa fazer nada, não precisa drenar, ela simplesmente nutre. Isso é incrível. O que acontece aqui é. Eu não vou falar sobre a terra, nem esses nutrientes específicos, até porque vocês ouviram, eu nem sou geóloga. Mas ao estudar sobre a Terra Preta, eu percebi que a Terra Preta ela é a maior prova do que podemos fazer enquanto seres humanos, enquanto nós vivemos em harmonia com a natureza. Afinal, quem fez e nutriu essa terra foram indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais por milhares de anos. E se essa prova ela existe, ela é real, então tem algo a nos dizer. Bom, eu sou a Gabriela, eu fundei 2 organizações. Sou formada em Ciências Sociais pela Unifesp e me especializei em Urbanismo Social pela INSPER. Eu fundei o Instituto Perifa Sustentável, que é uma organização que visa implementar uma agenda climática e racial com jovens nas comunidades e favelas, e também o Gota do Oceano, que é um laboratório de inovação social em criar soluções junto com as pessoas e a sustentabilidade. Mas para falar sobre a Terra Preta e falar sobre a história que eu quero trazer para vocês, eu quero trazer para vocês a minha principal bússola de existência, que é o meu grande sonho. Eu tenho um sonho que é redesenhar as nossas favelas, trazer a sustentabilidade, o clima, as pessoas e resgatar todos esses saberes que a Terra Preta nos ensina. E para isso eu preciso falar onde eu venho, né? Eu sou filha da Cláudia, que é filha de pernambucano, e filha também do Gerson, que é filha de alagoano. Eu nasci entre 2 territórios em São Paulo, Jaraguá e Brasilândia, ambas favelas de São Paulo. Só que eu queria falar especificamente do Jaraguá. E para isso eu tenho que falar da minha avó, a Cleonilda. A dona Cleo, ela tem 1,45 de altura e ela foi e liderou os movimentos de habitação no Jaraguá. Ela foi atrás da UBS junto com os outros moradores. Ela enchia o saco da prefeitura por conta das escolas que eram feitas de lata. Imagina estudar em lata, mais de 35 graus, é impossível. E foi com a minha avó, no Jaraguá, onde literalmente chegamos onde era mato, que eu tive a minha primeira escola, que foi a vivência. A minha avó ela me ensinou uma coisa muito específica, e eu lembro aos 10 anos de idade, sentada no sofá de casa do CDHU, assistindo a televisão, que eu percebi o que a gente passava no Jaraguá não era uma coisa comum. Não era todo o bairro, toda criança que acompanhava a avó, com o megafone, encher esse saco da prefeitura. E foi ali, vendo que a realidade era muito diferente em diversos lugares e que tinha parquinhos para brincar, que eu percebi o que era desigualdade social. Então, eu senti alguma coisa diferente, que foi uma semente de inconformismo. Segundo o dicionário Aurélio, inconformada é você se recusar, é você sentir repulsa pelo que você está vivendo e aquilo te angustiar ao ponto de fazer algo. E eu, uma mulher preta, afro-indígena, vivendo numa periferia, eu não sou a única. Não sou a única que descobriu que o mundo não é igual para todo mundo nem justo. Eu descobri ali que, por mais que eu não seja a única, ainda assim tinha muito o que se fazer. Mas, segundo o IBGE, 55,8% de pessoas nacionalmente são pretas e pardas. É mais da metade da população. E olhando, inclusive, para a renda delas, há uma discrepância de quase R$ 1.000 de pessoas pretas e pardas. Aí você me pergunta, Gabriela, o que tem a ver falar de terra preta e renda? O que tem a ver é que nos vendem apenas uma forma de mudar o mundo.
E ela você tem que ter. Isso eu chamo de monocultura de sonho. A monocultura é quando você planta repetidamente na terra a mesma semente. Você não permite ela enriquecer, ela trocar com outros nutrientes, nem se tornar algo que realmente vale a pena. Essa monocultura, ela cria uma terra árida, ela se desertifica. E quando nos falam que você só pode sonhar em transformar sua realidade tendo, isso é uma monocultura do sonho, em que ter é mais importante do que ser. E aqui eu resgato um pouco da história brasileira. A gente sabe muito bem que em 1500, quem chegou aqui olhou o diferente, os nossos povos tradicionais como inferiores. E esse lugar, ele veio escalonando até os dias de hoje, que reverbera em racismo ambiental, em desigualdade social e climática. Essa monocultura faz com que poucos possam ter uma vida justa, afunilando a própria pirâmide. E eu gostaria de destacar que a história da minha avó, que me ensinou muito, estando junto com os moradores, não é algo romântico. Na verdade, quando a gente olha para outras comunidades, outras cleonildas, a gente não tem que romantizar. Porque resistir, nesses casos, é um item de sobrevivência. E aí eu gostaria muito de citar uma das minhas músicas que eu mais gosto, que é do Racionais, capítulo 4, versículo 3. No começo dessa música, ele cita que 60% dos jovens racializados já sofreram algum tipo de violência policial e que de 4 pessoas, 3 pessoas dessas morrem e são pretas. O que eu quero dizer é que essa música foi escrita em 1997. Nós estamos em 2024. E segundo o Atlas da Violência, os dados se repetem e se multiplicaram. Mais de 70% de pessoas que morrem hoje são pretas e pardas. Olhando para o nosso IBGE, isso não faz sentido. Eu quero dizer aqui que tudo o que nós estamos vivenciando nos últimos tempos, as mudanças climáticas, a nossa desigualdade alarmante, histórica, ela não é um acaso. Existe sim um projeto em que essa monocultura de sonhar faz com que a gente não enxergue mais os outros, apenas em ter. E esse lugar é que a gente normaliza que a chuva vem e arrasta as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas que perdem tudo quando a enchente vem. Ou quando a luz acaba, como tem sido frequente ultimamente, são os mesmos bairros que têm tido mais dificuldade em voltar. E adivinhem, quando a gente olha o mapa da cidade, a gente percebe que essas marginalidades, essas comunidades e favelas são as mesmas que passam por isso. É um projeto. E quando eu falo de um projeto, eu falo sobre o quanto falar de desigualdade social no Brasil é falar sobre raça. O quanto falar das questões climáticas é falar sobre raça. E esse ponto é crucial, porque só dando nome aos problemas sociais é que a gente consegue sonhar diferente. Eu queria trazer para vocês uma filosofia Yanomami que eu gosto muito, que é sobre sonhar. Existe uma filosofia que eles ensinam que ao sonhar, seja noturno ou seja o que você quer para a sua vida, você precisa dizer para os outros. Você não pode sonhar e guardar para você porque não faz sentido. Essa filosofia, ela ressalta o quanto o sonho só faz sentido em coletivo. E eu hoje quero plantar em vocês, eu quero cultivar esse sonho com vocês, do meu próprio sonho, que agora vai se tornar coletivo, espero eu. O meu sonho é de redesenhar as comunidades e favelas de maneira justa, sustentável, nomeando esses problemas sociais. Eu quero sonhar com um mundo em que a energia limpa e verde, ela não seja para quando você pode. Eu quero sonhar com árvores arborizadas, frutíferas, comunidades verdes, em que a natureza, a terra preta, possa ser um guia de planejamento urbano.
resgatando a ancestralidade para um futuro. Só assim a gente pode ter um futuro. Mas eu queria perguntar uma coisa aqui. Eu sozinha, um grão de terra, eu consigo fazer uma semente germinar? É impossível. Por isso que hoje eu quero reforçar a importância de sonhar de forma agroflorestal. A gente tem que nutrir sonhos para além dessa lógica predatória, em que você só é alguém tendo. A vida não funciona assim e a gente tem percebido. Se eu não posso ser sozinha, eu convido hoje vocês a sonharem comigo. Porque só sonhando com vocês que eu posso continuar a ser essa gota no oceano. Obrigado.